Moreira voltou a ganhar espaço recentemente no São Paulo com a lesão de Igor Vinícius, enquanto o camisa 2 trata de uma pubalgia. O jovem revelado em Cotia vem sendo escalado como titular na lateral direita pelo técnico Rogério Ceni e busca convencer o comandante do São Paulo de que pode entregar o que se espera, apesar de sua inexperiência. Promovido a profissional neste ano, Moreira soma 10 jogos com a camisa do São Paulo, 4 no Brasileirão. No último domingo contra o Juventude, em Caxias do Sul, o jovem de apenas 18 anos deu assistência para Reinaldo abrir o placar para o São Paulo. Moreira também deixou sua marca na disputa da Sul-Americana, se dividindo em várias competições ao longo da temporada. O São Paulo optou por usar uma equipe alternativa em seus primeiros jogos no torneio continental, em que o lateral direito deu uma assistência contra o Ayacucho do Peru e anotou um gol contra a Católica no Morumbi. A tendência é que jovens como Moreira sejam ainda mais utilizados a partir da próxima temporada, sobretudo no Paulistão, competição que deve ser vista pela Comissão Técnica de Ceni como preparatória para os principais torneios do ano. Internamente, Moreira é visto como um jogador que deve em breve interessar a clubes do exterior por já ter passaporte europeu e ter passagens tanto pela seleção portuguesa quanto pela brasileira de base. Nessa quinta contra o Atlético Goianiense no Morumbi, Moreira deve ser titular mais uma vez, já que pelas poucas opções para montar a defesa, Rafinha deverá ser mantido na primeira linha defensiva ao lado de Luizão e Léo. As lesões afastaram Nicão de 43% dos jogos do São Paulo neste ano. O último foi contra o Juventude no último domingo pelo Brasileirão. Ele reclamou de um incômodo na coxa esquerda e foi cortado da partida. O jogador vinha retomando de outro período de afastamento, um jogo antes contra o Coritiba. Uma avulsão na mesma coxa o tinha feito ficar 11 partidas em tratamento. Contra os paranaenses, esteve no banco. Ele teria jogado contra o Juventude, segundo Ceni afirmou após a partida, já que Luciano estava suspenso, mas a nova lesão atrapalhou os planos do técnico. Já é o quarto período diferente em que Nicão precisa ser afastado para tratamento de alguma lesão. Ele soma 31 partidas das 72 que o São Paulo disputou até agora. Fora da equipe, além desses jogos, o camisa 10 ainda esteve ausente de mais 3 no Paulistão por ter pego o coronavírus. Quando está à disposição do técnico Rogério Ceni, Nicão é sempre acionado. Ele fez 31 partidas, 15 como titular e 4 gols. Em apenas 5 partidas, o jogador não foi relacionado e não saiu do banco. A expectativa é de que o jogador consiga se livrar das contusões para que possa ser utilizado com mais frequência na próxima temporada, já que o clube vive crise financeira e fala em contratar poucos reforços para o ano que vem. Nicão chegou ao São Paulo com status de principal contratação no início da temporada. Apesar de ter deixado o Atlético em fim de contrato, estima-se que o São Paulo tem investido cerca de 10 milhões em luvas e comissões para contratar o jogador. Rogério Ceni deve relacionar o zagueiro Arboleda para o jogo contra o Atlético Goianiense nesta quinta-feira pelo Brasileirão. Será a primeira vez entre os convocados desde que o jogador se lesionou contra o Palmeiras pela Copa do Brasil em junho. É difícil, porém, que ele entre em campo no Morumbi, assim como já fez com outros jogadores que ficaram afastados por lesão por longo tempo. A ideia de Ceni é fazer o atleta sentir o clima do jogo novamente. O zagueiro precisou fazer uma cirurgia para corrigir o rompimento de um ligamento do pé esquerdo. Ele só encerrou a preparação na última terça-feira, quando foi liberado para participar das atividades com o elenco sem restrições.
Havia o temor de que o zagueiro só pudesse voltar a atuar na próxima temporada, mas ele surpreendeu na recuperação. Os jogos finais do Brasileirão servirão para a Arboleda voltar gradativamente aos campos de olho na convocação da seleção do Equador para a Copa do Mundo. Ele participou com frequência no último ciclo da equipe, geralmente como reserva, e deve estar na lista final se não tiver complicações médicas. Desfalque na vitória sobre o Juventude no último domingo por suspensão, o atacante Luciano volta ao time de São Paulo nesta quinta-feira contra o Atlético Goianiense no Morumbi, válida pelo Brasileirão. O jogador pediu foco à equipe para conquistar 6 pontos nos próximos 2 jogos, ambos em casa. Além do Atlético, na rodada seguinte, o São Paulo encara o Atlético Mineiro. Temos que impor nosso ritmo em casa contra 2 grandes equipes. Uma que briga pela Libertadores contra a gente e a outra para não cair. Temos que estar focados para sairmos vitoriosos, disse. O Atlético Goianiense é conhecido de São Paulo, que já enfrentou a equipe goiana 3 vezes na temporada. Os 2 jogos mais marcantes foram as semifinais da Copa Sul-Americana, com derrota fora de casa por 3-1 e vitória no Morumbi por 2-0, com classificação nos pênaltis. Time difícil que nos criou bastante dificuldade, principalmente lá em Goiânia, na semifinal. Depois a gente soube impor nosso ritmo, mas é um time forte que tem um contra-ataque muito bom. Se Deus quiser, vamos estar numa noite boa e preparados para vencer. Finalizou!